Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um call de abertura da Interinvest Educacional, Online Traders. Eu sou a Fabiano Oliveira e este é o nosso call do dia 15 de fevereiro de 2011. Bom, gente, para hoje a gente tem uma agenda bastante carregada nos Estados Unidos. Às 11h30 vai ser divulgado o índice Empire State de manufatura de fevereiro, considerado em 15. No mesmo horário, a gente vai saber o índice de preços de importação de janeiro, como esperado em 0,8% na comparação mensal e 4,4% na comparação anual. As vendas no varejo antecipadas de janeiro saem às 11h30, como esperado em alta de 0,5% para o índice cheio e alta de 0,6% quando se exclui os automóveis. Às 12 horas, divulgado o fluxo de compra e venda de ativos de longo prazo nos Estados Unidos em dezembro, com esperado em 43,7 bilhões de dólares. Para fechar a agenda de hoje, enquanto os mercados ainda estão abertos, fica os estoques de empresa de dezembro, com esperado em 0,7% na comparação mensal. E às 13 horas conhecemos ainda o índice NAHB do mercado imobiliário, como esperado em 16, tá? Então uma agenda bastante carregada, revendo principalmente os horários, que é o que mais nos importa. Nós temos notícia às 11h30, temos notícia às 12 e temos notícias às 13 horas, tá? Então ficar de olho nesses horários aí, que são horários que podem ter uma movimentação maior durante o nosso pregão, tá? Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o gráfico do Ibovespa, período diário. Tivemos ontem um pregão onde corrigimos até as médias do gráfico diário, a tendência de baixa, certo? Vindo de nova mínima, como a gente falou no call de fechamento, para quem assistiu. Quem não recebe o nosso call de fechamento, basta fazer a inscrição aí no nosso site, na nossa newsletter, preencher seu nome e seu e-mail, que todos os dias a gente envia as análises do Ibovespa, do Dow Jones e a operação do dia selecionada aí pelos nossos alunos do curso ao vivo, tá? Então, gente, corrigimos nas médias, porém, o que nos preocupa é aqui, é o volume, tá? Quem assistiu o call de fechamento, eu já havia comentado isso ontem à noite. Que a gente teve um candle de alta, teve um pregão de alta ontem, chegamos a subir bem até, chegamos a fechar aí com 1,2% de alta, chegamos a operar com quase 1,5%. Só que o problema foi o volume foi baixo. Foi bem abaixo da média, tá, gente? Então, isso é algo que me deixa um pouco preocupado. Então, se a gente pegar aqui na comparação, vocês vão perceber que o volume foi o menor do mês, tá? E foi aí um dos menores do ano, talvez o quarto ou quinto menor volume do ano, tá? Então isso é algo que me preocupa um pouco, certo? Operamos abaixo das médias do volume no dia de ontem. Isso me deixa um pouco preocupado. Por quê? Porque um Ibovespa em plena recuperação, certo? Voltando de uma tendência de baixa, o volume deveria ter sido bem alto, se isso fosse real, tá? Se isso fosse para ser consistente, teria que ter um volume alto. O que não teve, tá? Então isso me deixa um pouco preocupado. E já tendo em vista que a gente está tocando as médias aqui do diário, que a gente sabe que é um ponto natural de resistência do nosso índice, aliado a esse volume fraco, eu acredito que a gente pode vir a segurar um pouco ou ceder, ou até ceder um pouco já, tá? Eu acredito que a gente vai voltar a ceder, vai vir testar esse fundo. As coisas não estão boas, certo? Nossa economia não está legal. Tem muitas preocupações com relação ao cenário econômico no nosso país. Eu acho que isso está pesando bastante sobre a nossa bolsa, sobre nossos ativos, tá? Então, como a gente já comentou várias outras vezes com vocês. Então, pessoal, hoje é um pregão que a gente tem que operar com extrema cautela. Por quê? A gente veio de um pregão de alta, certo? Porém com volume baixo, tá? Então, isso pode continuar subindo? Pode, mas também pode continuar caindo, tá?
esse tipo de candle nessa situação, tá, vindo de uma queda tão forte, subindo sem volume assim, a insegurança toma conta geral. Tá? Então hoje é um dia que a gente tem que operar com extrema cautela, porque a gente não pode acreditar inicialmente nem em venda nem em compra. Tá? A gente tem que esperar entrar volume primeiro. Tá? Então hoje é um dia bem atípico em função disso aqui, certo? Então extrema cautela no dia de hoje, muito cuidado, porque é um dia extremamente perigoso. Tá? As coisas podem amanhecer, abrir o mercado subindo e de repente reverter e afundar tudo na hora que entrar o volume, ou o contrário também é verdadeiro, tá, gente? Então, vou repetir, extremo cuidado no pregão de hoje. É um pregão bem atípico em função deste candle aqui, tá? Agora é um dia de decisão para o nosso índice, certo? A gente vai ter que ficar de olho aqui nessa máxima e nessa mínima, certo? Ibovespa rompendo aí 66.743 pontos. Ele pode vir a continuar essa alta, porém temos que ver a questão do volume, como vai estar. E perdendo aí os 65.461, ele dá venda no diário e pode ir lá buscar os 64 mil novamente, tá? Então, muito cuidado no pregão de hoje. Extremo cuidado, extrema cautela. É um pregão muito fácil para você ser pego no contrapé e perder dinheiro aí. Vamos manter os stops sempre justos, tá? Porque é um pregão bem complicado. Estamos num momento de decisão do mercado, onde muita coisa pode acontecer e pode reverter de uma hora para outra e você ser pego desprevenido aí, tá? O nosso índice futuro agora está operando dentro dos limites do candle de ontem, como vocês podem ver aqui, tá? Temos que ficar de olho aqui no nosso futuro em 66.810, que é a máxima de ontem, e também temos o ponto de 65.400 pontos, que aí daria venda também no diário, com alvo lá nos 63.850 pontos, ok? Então, por enquanto, estamos sem tendência dentro do nosso índice futuro, o que reflete exatamente o que eu havia comentado com os senhores agora há pouco, sobre a questão da insegurança que toma conta do mercado quando a gente tem um candle como o de ontem com baixo volume, tá? Então era disso que eu falava. É isso que o mercado está todo parado esperando uma definição. A gente vai ficar parado junto, aguardando também essa definição, tá? Então vocês podem ver o que a gente está falando tem algum fundamento em função da abertura do pregão já totalmente indeciso em função dessa questão aí, tá, gente? Então vamos lá. Alguns papéis que a gente selecionou para compra e para venda, tá? Mais uma vez, eu nunca me canso de falar isso. O que a gente passa para vocês aqui não são pontos de compra e venda. A gente passa papéis, ativos que estão interessantes para possíveis compras ou ativos que estão interessantes para possíveis vendas, tá? São ativos que estão em tendência muito forte nos gráficos de tempo maior e que podem ter uma movimentação maior também no intraday, tá? A gente não está passando para vocês o ponto exato, a gente passa isso no nosso curso ao vivo, durante o pregão. Quem não participa do nosso curso, basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, acessar lá o curso ao vivo, e você pode participar por 7 dias gratuitamente para conhecer o nosso curso ao vivo. Tá? Lá no curso ao vivo a gente passa os pontos de entrada exatos para vocês. Tá? Então, para confirmar esses pontos que a gente passa, esses ativos que a gente passa, os valores que a gente passa também tem que ser confirmados. Tá? Então a gente sempre passa ativo tal a partir de tal ponto para compra, ativo tal a partir de tal ponto para venda. Então isso tem que ser confirmado rompendo esses pontos que a gente passa e também o volume, tá? Para daí sim valer a pena uma entrada em algum ativo desse. Tá? Então vamos parar de conversa fiada e vamos começar. A Embraer, perdão, EMBR3, está aqui na minha tela, vocês estão vendo, deu um belíssimo sinal de compra no dia de ontem, tá? Subiu bem, a Embraer chegou a operar aí com quase 3% de alta, fechou com aproximadamente 2,5%, certo? Então muito bacana a Embraer. E a Embraer tem alvo lá nos 14,50, tá? Então vamos ficar de olho na Embraer, caso ela rompa aqui os 14,22. Se romper os 14,22,
ela tem alvo para ir buscar lá os 14,50, tá? Então, um dos ativos que a gente acha que está bem interessante aí é a Embraer. Além da Embraer, nós temos a Gerdau GGBR4, tá? A Gerdau ela está prestes a montar um pivô aqui no gráfico diário, tá? Então, ficar de olho na Gerdau, caso ela rompa aqui o 23 e 25. Se ela romper esse 23 e 25 e o mercado continuar subindo, continuar recuperando, ela pode ter fôlego para buscar lá os 24,78, que é o topo anterior, tá? Então, ficar de olho na Gerdau, rompendo 23, 25, pode ser também um ponto bem interessante para a entrada aí, tá? JBSS3, um ativo que vem caindo muito, tá? Desde dezembro até agora, da máxima, ela já caiu aí 24% em 34 dias, tá? E após mais uma sequência de queda aí, onde em 9 pregões ela caiu 15%, ela deu pra gente um sinal de alta no dia de ontem, tá? Um sinal de recuperação até as médias aí, tá? Quando ela rompeu essa máxima aqui do pregão de sexta-feira, tá? Então ela tem espaço para continuar corrigindo ainda, caso o mercado também continue corrigindo, tá? Então ficar de olho aí em 5,97, tá? Se ela romper os 5,97, ela tem espaço para ir lá buscar os 6,26, ok? Então também vale a pena ficar de olho aí na JBSS3. Como ela está muito próxima também da mínima, gente, vale a pena sinalizar aqui. Eu sei que a gente está falando de ativos para compra, mas não custa nada sinalizar aqui os 5,74. Como a gente está muito perto da máxima, tanto da máxima quanto da mínima, se por acaso o mercado resolver ceder no dia e ela perder esse 5,74, já esquece a compra, já vamos começar a pensar na venda, tá? Então, ficar de olho nesses dois pontos aqui na JBSS3, tá? Temos também Lame 4, tá? Vocês estão vendo aqui na tela. A Lame ela tá nas médias aqui por baixo, tá? Nas médias do gráfico diário por baixo. Então ela também está numa zona que a gente já pode considerar de resistência, tá? Porém, o ativo nos parece bastante forte. Tentou cair aqui, não conseguiu, falhou fundo, foi embora para cima. E a gente pode sim ficar de olho na Lame num rompimento aqui do 13,58. Tá? Se ela fizer essa máxima do dia, ela teria espaço para ir buscar os R$14, R$14,20, que seria essa média lenta aqui do gráfico diário. Tá? Ou talvez ela viesse testar aqui próximo dos R$13,94, os R$14, como a gente falou. Tá? Então teria espaço para vir buscar isso aqui, caso ela rompesse aí os 13,58. Tá? Então vale a pena ficar de olho na Lame 4. Tá? Da mesma forma, ficar de olho caso ela perca aí os 12,95. Tá? Aí nesse caso ela estaria dando venda no diário. Tá? Então também é um ativo que pode servir tanto para compra quanto para venda no dia de hoje. Tá? Esses ativos que a gente comenta, pessoal, como o JBS e a Lame 4, que podem movimentar tanto para um lado quanto para o outro, são ativos excelentes para você ter no seu desktop aí, fazendo um acompanhamento mais fino, tá? Porque eles podem movimentar bem tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então são excelentes opções para o dia e vale a pena acompanhar mais de perto, né? Temos também a MMX M3, tá? Também muito feia no diário, cedeu aí de meados de janeiro até agora 25% em 19 pregões e está tentando se recuperar ali, tá? De forma bem tímida, mas está tentando. Segundo dia consecutivo em que ela faz máxima em relação ao pregão anterior. Tá? Então, se o mercado continuar subindo, ela pode pegar fôlego aí para também dar uma subida um pouco maior. Tá? Então nós teríamos interesse na MMX a partir dos R$ 9,48. E o nosso alvo nela inicial seria lá 9,85, que é a média do gráfico diário, tá? Então esse aí seria o nosso ponto de interesse, o nosso alvo em MMX
M3. Esses são os ativos que a gente selecionou para compra, tá? Para a gente acompanhar para possíveis compras. Vamos agora aos ativos que a gente selecionou para possíveis vendas. BRFS3, Brasil Foods, tá? Tá, por que a venda na Brasil Foods? Tá? Observem que ela está, observem que ela está perdendo as médias do diário, certo? Já fez um pivô aqui, já fez mais um pivô aqui, então ela já está trabalhando com topos e fundos descendentes abaixo das médias do diário, certo? Então é um ativo que tem bastante para ceder ainda, tá? Ela, ao contrário de vários ativos, ela vem de uma alta muito forte aí, de aproximadamente 18% aí de dezembro para meados de janeiro, tá? De lá para cá cedeu aí 9%, mas teria mais ainda para cair, tá? Então fica de olho, caso ela perca aí os 26,68, tá? Que seria a mínima de ontem. Vamos até fazer o seguinte, vamos colocar nessa mínima do diário aqui, que é mais garantido, tá? Então, a partir deste ponto aqui, 26,50 seria um ponto bem interessante para operar vendido em Brasil Foods, BRFS 3, tá? O Igor pergunta da MMXM3, qual é o ponto dela, a partir de qual ponto? A partir de 9,48, tá, Igor? Com alvo lá em 9,85, ok? Então, além da Brasil Foods, temos a BVMF3, tá? Também um ativo que se recuperou muito bem nos últimos pregões aí, e também está aqui na zona de resistência das médias do diário, tá? Observe que ela subiu os últimos 2 candles, mas com volume bem abaixo da média, tá? Como vocês podem verificar aqui. Então isso aqui já acende o sinal de alerta, já acende a luz amarela e já gera uma desconfiança enorme com a continuidade desse movimento de alta, uma vez que ela já está subindo com volume baixíssimo, tá? Então eu acho que é um dos ativos que vale a pena acompanhar no dia. Ela está na região dos R$12, na região das médias do diário por baixo, subindo com volume pequeno, tá? Então eu acho que compensa ficar de olho nesse ativo, que pode dar belas operações vendidas caso o dia seja de queda, tá? Nos interessa a partir de 11,78, tá? Então, perdendo os 11,78, a gente passa a ter interesse na BVMF3. Antes disso não, tá? Além disso, temos também Redcar RDCD3, tá? Tá toda enrolada aqui, mas a questão é que ela não consegue corrigir como os outros ativos, tá? Então, o mercado todo subindo e a Redcar permanece aqui embaixo, tá? Então, o pessoal não alivia na venda desse ativo, tá? E é por isso que ela continua aparecendo aqui nos nossos calls. Temos 2 pontos de interesse para ela. O primeiro é perdendo 18,23, tá? E o segundo perdendo os R$18, ok? Então, são esses 2 pontos que nos interessam na Redcar, na RDCD. Tentou se recuperar, teve um candle de alta fortíssima. No candle seguinte já subiu com volume pequeno, tá? Então aqui vocês podem observar bem o que a gente estava falando antes, tá? Então observa aqui um candle de reversão. No candle seguinte ela subiu, mas já com volume bem pequeno aqui, tá? No dia seguinte já cedeu e já começou a aumentar o volume. No dia seguinte caiu forte com volume alto, tá? Então é isso que nos preocupa, que a gente tem visualizado. O nosso mercado, quando sobe, ele sobe com volume pequeno, e quando cai, ele cai com volume alto, tá? Então é isso que a gente tem observado e que tem nos deixado preocupados. Então, pessoal, repetindo, Redcar perdendo 18,23 e 18,01 são os pontos de entrada que nos interessam nela, tá? Perdão. Temos a Detex 3, a Duratex, tá? Também aí com uma possibilidade. Mais uma vez, deixou ontem um candle que não fez máximo em relação ao dia anterior, certo? O volume caiu bastante já, então já vale a pena ficar de olho numa venda nela, tá? Detex perdendo aí os R$16, 15,97 é o ponto exato
da Duratex, tá? Da Detex. A partir desse ponto, passa a nos interessar o ativo para uma venda com alvo lá nos R$15, tá? Além da Detex, temos finalmente a Gol 4. A gente já estava de olho na Gol ontem, acabou não dando o trade que a gente esperava. Tá? A gente já estava procurando uma operação nela ontem, em função dela também estar aqui nas médias do diário. Tá? Apesar de ela ter deixado esse candle de indecisão aqui, eu acho que vale a pena acompanhar a Gol. Se ela perder aqui esses R$23, tá? 23,06, 23, perdendo os R$23, eu acho que ela pode ir lá buscar o fundo, buscar a mínima lá em 22,04, tá? Então esse é o último ativo da nossa lista do dia, a Gol 4, tá? Vamos tentar fazer uma operação vendida nela, caso o mercado ceda e ela perca esses 23,06, ok? Bom, gente, então essas eram as nossas recomendações. Como eu disse para vocês, extrema cautela no dia de hoje, tá? É muito perigoso. A gente vai ter que aguardar a definição. Vai precisar aguardar o volume entrar, para daí sim a gente saber o que vai acontecer, tá? Então, extrema cautela, mais uma vez, extremo cuidado. Hoje não vai ser um pregão fácil, até a gente ter uma definição. A partir da hora que tiver uma definição, tudo vai ficar tranquilo, mas esperamos. Mas a princípio vai ser um pouco complicado, então vamos ter um pouco de cautela aí, tá? Só passando pro Vitor lá, ele me pergunta quais são os ativos com potencial de compra. Vitor, repetindo, Embraer, Gerdau, JBS, Lame 4 e MMX, tá? Ativos com potencial para venda, Brasil Foods, BRFS3, BVMF, Redcar, Detex 4 e a Gol, tá? Então são os ativos que a gente está acompanhando para compra e para venda, ok? As análises do pessoal do chat, o pessoal pergunta lá sobre a Rossi. Se alguém quiser alguma análise, gente, por favor, escreve no chat lá. Nós temos ainda 7 minutos do nosso call aí pela frente, tá? Então estamos adiantados hoje, podemos continuar seguindo. Gente, a Rossi, ela fechou muito bem ontem, tá? Ela fechou na máxima do dia, apesar de o volume também ter caído um pouquinho, mas ela acabou fechando bonita, tá? Mas eu acho que vale a pena ficar de olho sim. O problema é que eu acho difícil dar venda hoje as construtoras, tá? Mas eu acho que porque elas teriam que cair muito, certo? Para nos dar pelo menos um sinal no diário. E a gente só entra vendido se tivermos um sinal no diário. Mas elas teriam que cair aí, por exemplo, do fechamento de ontem, elas teriam que cair 5,5% para nos dar um sinal, tá? Então vai ser difícil operar Rossi no dia de hoje, vai ser difícil esse tipo de ativo porque subiu muito forte ontem, tá? Então, como eu disse, para a gente ter um sinal teria que cair mais de 5%. Então é complicado nesse sentido. Mas eu acho aqui, Borges, bancos e construtoras a gente pode acompanhar para onde o mercado está se movimentando, tá? Então esses ativos eles estão seguindo a tendência geral do mercado nos últimos dias, tá? Então, se for um pregão de alta, você pode acompanhar bancos e construtoras para compra, e se for um pregão de baixa, você pode acompanhar bancos e construtoras para venda, tá? Então, eu acho que você pode, de repente, seguir por essa linha para operar esses ativos aí, tá? O Eduardo pergunta lá da Pecar 5. A Pecar está na mesma situação de vários outros ativos aí, tá? Ela também corrigiu nas médias, deixou aqui um candle de indecisão. Então, interessante se perder aí os R$60,39, tá? Ela pode ter espaço, ter alvo aí para buscar os R$58,50, tá? O ativo também em tendência de baixa, corrigiu nas médias do diário por baixo, tá? Está dando agora um sinal de venda, ok? Só muito cuidado com a Pecar em função da liquidez dela, tá, Eduardo?
não é um ativo que a gente acompanha muito para day trade. É raríssimo a gente operar day trade no Pão de Açúcar, porque o book dela é muito vazio, tá? Então a liquidez é baixa, não vale a pena você montar uma grande posição num ativo desse, que você pode não conseguir sair onde você quer, tomar um stop bem maior do que você esperava, tá? Então a Rosana pede lá a MRV. Tá aí a MRV. A MRV é um dos ativos que a gente estava de olho ontem também já. Ela está muito bonita no diário. Só que ela não consegue desenvolver, pessoal, tá? Então, isso é fato. Não tem como a gente negar essa questão, tá? A MRV, ela tinha potencial, como todas as outras construtoras, para corrigir forte até lá os R$14, etc. E ela não está fazendo. Deixou ontem um candle aqui. Até teve um volume razoável, mas ela não consegue desenvolver como as outras, tá? Então, acho que até o Bruxo comentou isso ontem durante o pregão com vocês, que das construtoras ela é a mais fraca neste momento, tá? Então é um ativo que, se o mercado voltar a ceder e as construtoras se movimentarem para baixo, é o primeiro da minha lista para vender, tá? Porque ela está bem fraca. Então, perdendo os 13,25, eu acho que pode valer a pena uma entrada vendido nela, tá? Buscando os R$13 e os 12,84, essa mínima aqui, tá? Para compra, eu recomendo ficar de fora, porque eu acho que o ativo está muito fraco, tá? O Marcos Arruda pergunta lá quais médias você usa no diário. Marcos, a gente usa as médias 17 e 34, tá? Essas duas aqui, por pura convenção. Poderia ser 20,40, poderia ser 19,39, enfim, tanto faz. Alguma coisa nessa região aí, tá? Se você colocar um a mais, um a menos, vai mudar 1 centavo a mais também, 1 centavo a menos. Mas é convenção para todo mundo usar mesmo, a gente definiu por esses valores aí mesmo, tá? Nós temos, Marcos, um curso que chama Pacote Técnicas de Day Trade, mais análise técnica, onde tem 2 cursos, na verdade, que é Técnica de Day Trade e Análise Técnica, tá? E neste curso a gente ensina toda a técnica que a gente utiliza para operações day trade, também operações swing trade, e você pode operar com a gente no curso ao vivo por 30 dias, tá? E conhecer esse sistema que a gente utiliza aí, tirar todas as suas dúvidas com a gente ao vivo, tá? É nosso convidado para fazer um teste lá no nosso curso ao vivo. É gratuito, pode fazer por 7 dias o teste, sem problema, para conhecer o nosso trabalho, tá? O Paulo pede para a gente comentar a Vale 5. Vamos lá. Perdão. Vale 5 está aqui. A Vale ela tá legal aqui também no diário, tá? Nas médias. Só cuidado com a Vale porque ela está sempre muito forte, né? A Vale é um ativo que anda muito forte ultimamente. E ela no semanal ela está ficando interessante, tá? Então caso ela dê um sinal aqui, gente, se ela romper esses R$50,97, o que não está muito longe, tá? Ela vai dar compra no semanal, então muito cuidado com venda na Vale, tá? Ainda não está dando compra, não tem por que comprar ela agora, mas também não tem por que vender, tá? A gente só poderia pensar em venda na Vale caso ela perdesse aqui esses R$49,65, tá? Aí nós podemos pensar em venda na Vale, tá? Quem mais pede lá? A Andressa pede a Gafisa. Vamos lá, Andressa. Temos aqui a Gafisa. Mesmo caso da Rossi, tá? Ela corrigiu forte ontem nas médias, falhando fundo, porém o volume já foi bem baixo na Gafisa ontem, tá? Então pode dar uma venda aí? Eu acho que pode, eu acho que tem tudo para isso acontecer sim. O problema é que ela teria que cair aí quase 4% para a gente ter um sinal, tá, Andrés? Então, se você quiser entrar na Gafisa, você não vai poder esperar esse sinal. Talvez você tenha que se posicionar antes, tá? O que não me agrada muito, que eu não gosto muito de fazer, tá? Então, mas de qualquer forma, o ponto de entrada nela é aqui os 10 e 14, tá? Abaixo de 10 e 14 ela fica interessante aí para uma venda, ok? Bom, pessoal, vamos então fazer a última análise, dar aquela última olhadinha nos futuros antes de encerrar. Nós temos o nosso índice futuro operando ainda sem tendência,
em relação a ontem, tá? Não rompeu nem as máximas e nem as mínimas, mas já está demonstrando fraqueza aqui no intraday, fazendo o mínima do dia, tá? Ainda falta muito para a mínima de ontem, mas já fez a mínima do dia aqui. Então, como eu disse a vocês, extrema cautela, aqueles que não estavam no começo, muito cuidado, tá? O pregão de ontem foi um pregão de alta, com volume baixo, então extrema cautela, extremo cuidado. Vai ter que aguardar até definir bem o pregão, até definir bem a tendência, para a gente conseguir fazer alguma entrada mais consistente, tá? Os futuros americanos agora operando aí em 12.220 pontos, 0,098 de alta, tá? Então, praticamente estáveis, não romperam máximas e não romperam mínimas em relação a ontem, cederam mais forte no final, montaram um pivôzinho de baixa, depois montaram um pivô de alta aqui, tudo dentro dos limites, tá? Então, nem máximas, nem mínimas, tá? Então, podem ver aqui no diário que ainda está todo enrolado, tá? Ainda falta bastante para ter uma definição, ok? Então minha dica é aguardem, fiquem de fora até a gente ter uma definição. Nós temos muita notícia hoje às 11h30, ao meio-dia e às 13 horas, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Desejo, como sempre, um excelente pregão, muita sorte, muita responsabilidade. Estão todos convidados para assistir nosso call amanhã novamente, pontualmente às 10h20. Um grande abraço e um ótimo pregão a todos.